Irmãos, nesta manhã, nós vamos deixar em suspenso a nossa aula de panorama da Escritura, que a gente tem olhado cada livro da Bíblia, e nós vamos fazer uma aula um pouco mais histórica, porque no dia 31 de outubro, nesta semana, nós estamos completando 107 anos da Reforma Protestante. E há 7 anos atrás, eu fiz aqui um curso dentro daqueles módulos que nós tínhamos. Eu fiz um curso todo dentro da história da igreja. E aí a gente pôde, aí, com 3 meses, estudar com bastante detalhe, quase 4 meses, essa parte da história tão importante que é a reforma. Então não tem como eu fazer isso novamente. Aqueles que estavam já aqui há 7 anos atrás vão relembrar alguns lances daquele curso. E por que fazer isso? Porque nós precisamos de tempo em tempo nos lembrarmos mesmo. Surgem pessoas novas, chegam pessoas novas na igreja, e graças a Deus por isso. Essa igreja é uma igreja aberta a receber gente nova. Nós somos uma só família, não há um grupo aqui fechado. Você que está chegando na igreja mais recentemente, busque conversar com pessoas. E você que é da igreja, ao ver alguém novo na igreja, converse com eles. Nós todos aqui estamos super abertos a termos relacionamentos. E à medida que o tempo passa, Deus traz pessoas novas e a gente precisa relembrar então esses assuntos. E até nós mesmos que já conhecemos, nós precisamos relembrar, senão nós esquecemos. E nós somos uma igreja reformada. Para nós é muito importante o que aconteceu em 1517. A data simbólica é o dia 31 de outubro, mas naturalmente todo o movimento que se deu. Então por isso nós vamos novamente falar de reforma, e daqui um tempo, daqui um ano de novo, um ano um pouquinho, volta de novo falar dessa data, porque ela é muito importante que nós possamos lembrar de onde viemos e quais são os critérios, os princípios que nós podemos aprender. Eu quero só convidar você para abrir em Jeremias, capítulo de número 6, Jeremias, capítulo 6, o verso 16. Vamos juntos? Assim diz o Senhor: ponde-vos à margem no caminho, e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem: não andaremos. Então perceba a necessidade de tempos em tempos nós nos colocarmos como que do lado assim, à margem do caminho, pararmos e perguntarmos qual que é a vereda correta a caminhar. E uma busca de olhar para a história nos faz isso. A história serve para nós como uma grande pedagoga. Ela nos ensina os erros que a igreja comete, ela ensina as virtudes que a igreja tem, os acertos ao longo da história, e como que hoje nós podemos olhar para trás e aprendermos da história e avançarmos. Naturalmente que nós não precisamos imitar o modelo. Deus age na história, avançando a sua história. A história tem uma progressividade, mas nós não temos uma ruptura histórica, nós temos um vínculo histórico. E nós podemos aprender muito ao olharmos para aquilo que Deus tem feito. Então a Reforma Protestante é um evento extraordinário. Tem um historiador chamado Philip Schaff, ele diz assim: a Reforma do século XVI é, depois da introdução do cristianismo, o maior evento. Ela marca o fim da Idade Média e o começo dos tempos modernos. Partindo da religião, ela deu direta ou indiretamente um poderoso impulso a cada movimento futuro e fez do protestantismo a principal força propulsora na história da civilização moderna. A reforma foi um evento tão marcante que você tem várias formas de abordá-la. Existem historiadores que vão abordar a história a partir da perspectiva econômica. Existem historiadores que vão abordar a reforma a partir das perspectivas políticas. E você tem influência em tantas e tantas áreas a partir da reforma. Naturalmente que a reforma tem repercussões na área política, na área da arte, na área da economia, mas a reforma é, acima de tudo e antes de tudo, um movimento religioso. A reforma nasce com o intuito de reformar a igreja, nasce com o intuito de voltar às Escrituras.
E é interessante que você vai ver que a partir das Escrituras é que vai dar base para essas outras áreas que vão impactar o mundo, como economia, política, cultura e tantas outras. Eu quero tentar responder, por causa do nosso tempo, tentar responder pelo menos duas perguntas. O que foi a reforma protestante? E segundo, quais os efeitos da reforma protestante? Então essas duas perguntas vão nortear essa nossa abordagem na aula de hoje. Uma forma de você definir a reforma é que a reforma foi um movimento do século XVI que buscou não trazer uma novidade de igreja, não uma nova igreja, mas reconstruir aquilo que tinha sido derribado, consertar aquilo que tinha sido destruído. E daí vem essa expressão reforma. E aqui é importante porque muitas pessoas acabam achando que a reforma foi um movimento inédito na história, no sentido de trazer doutrinas que nunca antes tinham aparecido na igreja. Isso é um erro. Olha o que o próprio Calvino vai dizer nas suas Institutas. Calvino vai dialogar e ele escreve nas suas Institutas, fazendo um prefácio, e ele dedica ao rei da época, e ele vai contrapor essa acusação de que a reforma foi trazer doutrinas novas que até então não conhecia na igreja. Por que isso é importante? Porque essas doutrinas novas que até então nunca foi apresentado, normalmente caracterizam uma seita. A seita é um movimento que chega para você e diz: nós recebemos uma verdade de Deus que até agora nunca tinha sido descoberta. Normalmente isso aponta para a seita. A reforma não é isso. Olha o que Calvino diz, quando defendendo da acusação de ser nova. Primeiramente, dizendo que é nova, fazem grande ofensa a Deus, pois a sua palavra não merece a acusação de que não passa de uma novidade. Claro, não tenho dúvida de que é nova para aqueles para quem o próprio Cristo e o seu Evangelho são novos. Mas aqueles que sabem que a pregação feita pelos apóstolos Paulo, que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação, é antiga e não encontrarão nada de novo entre nós. Então ele está dizendo, o que é novo para quem não conhece o Evangelho. E às vezes acontece isso também. Às vezes até como pastor, a pessoa diz: pastor, mas eu tenho tantos anos de igreja, nunca aprendi desse jeito. E muitas vezes você diz: tá, mas é isso que a sua igreja crê, é isso que a igreja reformada crê. Vai lá nas confissões de fé, vai nos escritos, está lá. O fato de você ter ficado tanto tempo sem conhecer a verdade da Bíblia, não significa que isso que está sendo dito é novo, né? Então Calvino usa um pouco disso, dizendo, é novo para quem não conhece a Bíblia. Mas para quem conhece a Bíblia, a reforma está simplesmente trazendo de volta aquilo que foi esquecido muitas vezes. Daí uma questão importante de como que a reforma lida com a tradição. A reforma vai estourar em 1517, mas a igreja de Jesus Cristo existiu desde o tempo dos apóstolos. Ela existiu, teve gente fiel. O que aconteceu é que a instituição igreja, em determinados momentos da história, foi se desviando da verdade. Mas sempre teve gente fiel dentro da igreja. Sempre teve gente que questionou várias coisas da igreja. E até que em 1517 isso se torna um movimento bem estruturado a partir da reforma. De tal modo que a reforma não é contra a tradição. A reforma não acredita que a tradição esteja acima da Bíblia. Mas a reforma, ela se vale da tradição enquanto a tradição está de acordo com as Escrituras. Então nós não cremos assim, vamos só ler a Bíblia e nunca mais nos atentarmos para aquilo que Deus fez na história, aquilo que a igreja creu na história. Nós continuamos a crer que Jesus é o Filho de Deus, nós cremos no Concílio de Nicéia, tudo isso já foi bem antes da reforma, e a igreja da época também acreditava. O ponto é, o peso que a tradição tem, e aí a reforma vai dizer, a tradição, ela é subordinada às Escrituras. Então aqui é como se aqui você tem a Escritura, e aqui você teria então a tradição, o magistério, aquilo que Deus tem feito, e como que a igreja tem interpretado a Escritura. Para nós reformados,
a Escritura está acima da tradição. E aí a gente olha para a tradição e julga essa tradição de acordo com a Escritura. Até mesmo o movimento da Reforma, até mesmo os ensinamentos de Calvino, de Lutero, a gente tem a Escritura acima disso e a gente julga esses ensinamentos. Já a igreja da época tinha a tradição no mesmo nível ou até mesmo superior, porque diz que a tradição é que a igreja, o magistério é que fez o reconhecimento da Escritura e a partir de então é o magistério que interpreta a Escritura. Daí essa grande diferença que há entre reformados e, com todo respeito aos católicos apostólicos romanos, a base de fontes são totalmente diferentes. Mas a reforma não é um movimento novo no sentido de inédito. Daí a imagem, de uma reforma. A imagem de uma reforma. Você tem algo e você conserta. Isso que é um movimento que nós estamos inseridos. Então, o que foi a reforma? Uma frase bem simples, movimento iniciado por Martinho Lutero e que teve João Calvino como principal teólogo. E eu vou tentar fazer uma síntese da vida destes dois personagens, de Lutero e de Calvino. Não foram os únicos, tiveram vários que Deus levantou. Inclusive, antes de Lutero, teve um grupo que é chamado de pré-reformadores. John Hus, John Wycliffe, pessoas que já se levantaram. Mas a partir de Lutero, você tem isso dando grandes resultados no mundo. E você tem Calvino como o grande teólogo, o grande sistematizador. Você teve Zwinglio, teve Melancton, teve tantos outros, Mas nós vamos focar então nestes dois, por quê? Lutero, porque é a voz inicial da reforma. Ele é quem prega as 95 teses no dia 17 de outubro de 1517. E eu falei o quê? 17? Não, dia 31. Obrigado, Angélica. Obrigado, dia 31. É porque eu falei 17, hein? Não sei. Da onde eu copiei, da onde eu vinculei com o 17, não. É dia 31 de outubro de 1517, é daí que eu falei. Calvino, então, é o teólogo sistematizador, e ele é quem vai estruturar, e nós, presbiterianos, somos conhecidos também como calvinistas. Então, quem foi Martinho Lutero? E como é uma aula de história, então eu vou passar dados aqui, e a gente, em alguns momentos, vamos ler até, para a gente perceber a vida deles e os sentimentos deles. Lutero, então, nasceu em 10 de 11 de 1483. Lutero, entre os 18 e 22 anos, Lutero estudou direito. Foi alguém que foi a estudar as leis, estudou direito, até que um dia aconteceu uma experiência interessante com Lutero. Lutero estava andando numa estrada e teve uma tempestade muito forte. E naquele dia, daquela grande tempestade, com relâmpago e tal, Lutero ficou com muito medo de morrer, e Lutero então fez um voto. Ele disse: se Deus me livrar, não me matar, se eu sair vivo disso, eu vou me dedicar à igreja, eu vou virar padre. E ele faz esse voto, então, a Santa Ana. Lutero, a tempestade passa, Lutero sobrevive, E Lutero vai, então, entrar para o mosteiro, em 1505. E o pai de Lutero não gostou dessa história. O pai de Lutero, que era alguém um pouco, tanto quanto que ambicioso, e diz: olha, direito dá muito dinheiro, já naquela época, imagine hoje, Então, naquela época, direito já dava muito dinheiro. Os pessoal do direito, tudo levantaram a cabeça aí para mim. Quase que eles disseram amém, ou não, eles dizer misericórdia, eu não sei. Lutero, então, o pai do Lutero, chamou isso, dizendo: não, o que aconteceu com meu filho foi uma tramóia do diabo. O diabo enganou meu filho foi virar líder religioso, coitado, vai sofrer. Então essa é uma experiência que Lutero tem na sua vida, muito marcante, muito marcante. Daí então Lutero passa a se dedicar ao estudo, voltado para a sua formação, para se tornar padre, líder da Igreja Católica. Em 1507 ele é ordenado e celebra então a sua primeira missa. Entre 510 e 511, Lutero então, ele é enviado a Roma. E ele tem uma experiência de ir a Roma e começar a ver aquelas coisas.
Lembra, nós estamos falando de um momento em que a igreja era o centro do mundo da época. E Roma, sem sombra de dúvida, exercia grande influência. E Lutero vai lá cheio de grande expectativa, afinal de contas vai estar no centro da religião. Mas Lutero começa a se deparar com muita coisa errada. Ele começa a ver as podridões morais que havia entre os clérigos muitas vezes. E Lutero tem essa primeira experiência em Roma. Em 1511, Lutero então é transferido para uma região chamada Wittenberg, onde ele vai estudar, ele vai se especializar. Ele já é alguém estudado, mas agora ele vai se tornar um doutor. E ele passa, inclusive, a lecionar. Ele começa a aprender, faz o seu doutorado e passa a estudar e ensinar teologia a partir da Escritura. Esse é um momento da história que a gente diz que está acontecendo no mundo o que é chamado de renascimento. Deus é o Deus da história, então vários eventos vão acontecendo. O renascimento foi um movimento que buscava uma volta às fontes. Então era necessário você conhecer a origem das coisas, em vez de você só falar sobre. Então você conhece os pensamentos dos primeiros filósofos e tudo mais. Há uma tradução de Erasmo do grego, uma série de coisas vão acontecendo nesse contexto. Daí também esse espírito de como eu quero conhecer Deus, então eu preciso conhecer a Bíblia, que é a fonte de autoridade de onde vem. E Lutero mergulha nesse estudo das Escrituras. Naquela época se estudava muito mais filosofia do que escritura. Os líderes religiosos eram poucos versados na Bíblia mesmo. E aí Lutero, no seu doutorado, é que ele vai se deparar com mais profundidade com o texto bíblico. E ele começa a descobrir coisas que não batem com aquilo que ele olha e vivencia como líder religioso. E são várias as experiências. O livro de Gálatas vai fazer muita influência em Lutero. O texto de Romanos, que o Leonardo leu aqui, o justo viverá por fé. Salmos tem umas passagens também centrais para esse pensamento de Lutero. Tudo isso vai despertar neste homem, então, uma série de questionamentos em relação àquilo que ele estava vivendo enquanto líder religioso. Em 1517, você tem um indivíduo chamado Tetzel, que é um vendedor de indulgência. A igreja, na época, vendia indulgências. O que era indulgência? Resumindo aqui, indulgências seriam os méritos que os santos conquistaram, porque como existia uma relação de obras na crença, então tinha indivíduos que viveram uma vida muito extraordinária, muito além daquilo que era necessário. Então ele acumulou méritos, e esses méritos, então, ficava de posse da igreja, e a igreja podia conceder estes méritos em favor daqueles que necessitavam. Só que o ponto é, agora precisa pagar para você adquirir isso. Daí as vendas de indulgências. Com as indulgências, o indivíduo tinha o tempo dele, por exemplo, no purgatório, que era uma das crenças da época, diminuído. Então você fazia, pagava e você então saía, tirava o seu parente ou adiantava o seu tempo que você estaria no purgatório. Tetzel é um exímio vendedor de indulgência, um dos mais respeitados daquela época. E ele está passando na região próxima onde Lutero está, onde Lutero é líder religioso. E ele está lá vendendo as suas indulgências, e isso começa a gerar essa revolta em Lutero, porque Lutero já estava discordando, e de repente Lutero está vendo o seu povo chegando para ele dizendo: Lutero, olha aqui, Lutero, compremos isso aqui, olha a indulgência. E aí Lutero diz: não, isso não vale nada. E Lutero então toma uma atitude de, no dia 31 de outubro de 1517, fixar 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg. O que ele está fazendo? A forma, o método que ele está fazendo não é uma novidade. Isso aqui é como se fosse um convite para debater ideias. Nos nossos dias, talvez você postaria na rede social: eu penso assim, quem discorda? Então era muito comum você apresentar algumas teses sobre várias coisas, e alguém então iria rebater essas teses. E Lutero está usando desse artifício.
Ele está fixando na porta da igreja 95 teses. Essas teses estão disponíveis na internet, você joga lá, você acha elas. O que é importante? Quando você estuda uma pessoa, essa pessoa avança no seu pensamento ao longo da vida. Suponhamos que você queira estudar um indivíduo, um teólogo, alguém. Você estudou ele no primeiro ano dele de ministério. Tá, mas não necessariamente é isso que ele continua crendo no final. Então você precisa fazer um estudo mais aprofundado, né? As 95 teses de Lutero é só o início do movimento. Lutero vai desenvolver muito. Tem coisas da própria 95 teses que Lutero diria, eu acho que não é bem assim mais. Porque ele vai avançar. E também ele vai focar muito. As 95 teses é uma declaração contra a indulgência. Ele está dizendo, não pode ter essas vendas. Esse é o ponto das teses de Lutero. Então você pode ler como ponto histórico, entender, mas não necessariamente aí está a teologia toda de Lutero. Lutero vai desenvolver muito. Lutero naquele momento nem pensava, em nenhum momento na mente dele, que ele estaria fazendo uma ruptura com a igreja. Lutero achava que ele estava alertando a igreja de um grande erro que estava acontecendo. Então ele coloca essas teses, se dá nessa data, porque no dia seguinte muitas pessoas iriam lá, iriam ver, então veria a tese e repercutiria. Um evento próximo a esse contexto da história foi a invenção da imprensa. Antes você não tinha a imprensa como nós temos, de poder pegar algo e publicar em série. Deus prepara o mundo antes, propiciando a criação da imprensa. Porque isso vai fazer com que aquilo que está lá na Alemanha, fixado numa porta de uma igreja, vai gerar repercussão e vão poder pegar aquilo e copiar em série, espalhar. Se não tivesse a imprensa, tivesse que ainda ser copiado à mão, isso seria bem mais lento e provavelmente não alcançaria toda esse amplitude que se deu à reforma. Então perceba aqui, irmãos, como que Deus vai preparando o cenário que Ele usa na história. Hoje, há teólogos como Augusto Nicodemos, tem um outro da Colômbia que me falha a memória agora, defendem a tese de que as redes sociais, a internet, essa propiciar, é um movimento que Deus traz na história que permite com que a reforma ressurja, quase que 500 anos depois, trazendo um grande espalhar das mesmas verdades. Porque antes nós tínhamos algumas megas igrejas que eram detentoras de programas de TV. E o meio como as pessoas ouviam era através da televisão. Só que para você ter um determinado programa é muito caro. E a igreja presbiteriana, por exemplo, tem com um pequeno intervalo de tempo, bem curto, e gasta um dinheiro alto. Não dá para você ter muito tempo, porque é caro. E como o programa, o Evangelho Verdadeiro, não visa ficar vendendo coisas, não visa ganhar dinheiro, então é um programa que vive das doações, dos dízimos, então é muito difícil. E os canhões da mídia ficam nas mãos daquelas megas igrejas que têm como objetivo usar aquilo para ganhar dinheiro. Então ele paga caro, porque vai ganhar muito em cima disso, né? A internet quebra isso. A internet faz com que uma mensagem aqui é ouvida durante muito tempo, em vários lugares do mundo, grátis praticamente, custo muito pouco. Uma câmera filma, pronto, está aí espalhado. Então Deus preparou também esse cenário, porque hoje nós vivemos um grande crescimento da fé reformada. Óbvio, somos a minoria comparado com os demais evangélicos, mas a reforma tem estado em vários lugares, graças a nomes como Augusto Nicodemos, John Piper, tantos outros, né, no mundo, tem feito com que isso se espalhe. E hoje várias pessoas conhecem várias coisas da doutrina correta por causa da internet. Naquela época foi a imprensa fez isso, e fez com que isso se pudesse espalhar. Gerou muita repercussão, e aí em 1520, o Papa da época, Leão X, vai fazer uma bula excomungando Lutero e exigindo que seus escritos fossem queimados. Então Lutero publica as teses são republicadas, livretos de Lutero são espalhados,
E aí vem uma bula do Papa excomungando ele, exigindo que ele fosse, pegasse os seus livros e queimassem. Aqui você tem algo muito comum daquele momento. Quando alguém se levantava contra a igreja, facilmente vinha algo e os calava. Lutero recebe essa declaração, e Lutero é bem assim expansivo, ele chama os seus mais próximos a ele, e queima a bula papal em praça pública. A ordem da igreja que exigia que os seus livros fossem queimados, é queimada em praça pública, como evidência de que Lutero não vai ceder assim. Lutero não vai ser como alguns outros que recuaram quando pressionados. Há muita coisa em volta, há um momento político que começa a ser propício que Lutero consiga fazer tudo isso sem ser morto, mas Lutero é alguém, sem sombra de dúvida, extremamente corajoso. Eu estou assim, resumindo, tá, irmãos? Estou correndo aqui em alguns pontos, para a gente tentar ter uma noção, né? Uma noção. Aí, em 1521, nós teremos um outro evento muito importante. Até aqui, nós ainda não temos, tá, uma igreja separada. Ainda é um grupo, um pessoal lá da Alemanha, dando trabalho para a igreja da época. Mas ainda Lutero está subordinado. Eles estão achando que Lutero é uma voz que precisa ser calada. E Lutero, então, é convocado a comparecer na Dieta de Worms. E nesse momento da história, você tem uma correlação de igreja e Estado. Então, o imperador Carlos V convoca que Lutero faça apresenta-se diante dos líderes religiosos na chamada Dieta de Worms. Aqui é o que alguns especialistas dizem que é o ponto decisivo da reforma protestante. Se 1517 é o ponto assim bonito da história, 95 teses, mas é aqui na Dieta de Worms que Lutero vai dar o passo decisivo, na nossa linguagem de hoje, né, ou vai ou racha. Ele está num ponto dizendo, ou vai ou racha. Por quê? Porque ele é convocado e é apresentado a ele os escritos, e é exigido que ele negue isso. Eles estão dizendo, Lutero, você tem uma chance, é só você negar o que você escreveu. A igreja tantos anos creu assim. Nega. É um momento que Lutero vai vivenciar essa experiência, ele perde um tempo, vai, ora, tem toda uma dinâmica aí bonita da história, e Lutero então vai dizer estas palavras. Vamos juntos? Eu acho que vale a pena que nós possamos ler. Então pensa, e esse também é um dos meus objetivos, colocar alguns textos para a gente meio que viver isso, né? Viver essas emoções. Olha o que Lutero diz, vamos juntos? Que se me convençam, mediante testemunho das Escrituras e claros argumentos da razão, porque não acredito nem no Papa, nem nos concílios, já que está provado a miúde que estão errados, contradizendo-se a si mesmos. Pelos textos das Sagradas Escrituras que citei, estou submetido à minha consciência e unido à palavra de Deus. Por isso não posso, nem quero retratar-me de nada, porque fazer algo contra a consciência não é seguro nem saudável. Não posso fazer outra coisa. Esta é a minha posição. Que Deus me ajude. Qual dos solas da reforma está sendo gritado aqui nessa frase? Qual que é o sola? Sola Scriptura. Porque o ponto é, Lutero, a tradição diz isso. Concílio X diz isso, concílio tal disse isso, o Papa disse isso em tal época, o outro Papa. E você está dizendo isso. Lutero vai dizer, olha, a não ser que eu seja convencido pela Escritura, ele não está assumindo que a interpretação dele é infalível, ele não está dizendo, não, eu tive um sonho, eu tive uma visão, é isso, não. Ele está dizendo, gente, tem um lugar para a gente definir as coisas, é a Escritura.
Se for provado pela Escritura que os meus escritos estão errados, eu abro mão dos meus escritos. Mas o que não vale é basear na tradição. Ele diz, porque a tradição tem falhado. Ele diz, não é saudável que eu vá contra a Escritura e contra a minha consciência. Que Deus me ajude. Porque isso aqui é colocar a cabeça em risco. John Wycliffe e John Hus foram mortos por defender coisas parecidas como essa. Lutero está dando o vai e racha. Ele diz, vai agora, não tem outro caminho. Então aqui você tem o evento definidor de um caminho que não tem mais volta para Lutero. Ele não vai renegar. Só se provar pela Escritura. Ele está negando que a autoridade da igreja é igual à Escritura. Ele diz, não, a autoridade da igreja é subordinada à Escritura. Isso é muito importante e definidor. E pensa você como é que é isso, né? O que tinha de gente falando no ouvido de Lutero? Lutero, para que isso, cara? Deixa as coisas assim, sempre foi assim. Para que você quer? Mas Lutero foi corajoso. E às vezes a gente precisa ser corajoso. A gente viu uma geração, às vezes, de gente muito medrosa. Às vezes a gente tem que ser corajoso naquilo que a gente crê. Não é ser ignorante, mas ser corajoso. Convicção absoluta daquilo que a palavra disse. Então, que Deus me ajude. Não tenho o que fazer. Não posso trair a consciência. Não posso adequar a minha consciência às circunstâncias. Porque a Escritura diz isso, eu creio assim, eu preciso levar isso adiante. Então isso é importante. Naturalmente que a gente está falando de questões centrais, né? Óbvio que há coisas que são bem periféricas, e comporta diferentes visões e comunhão cristã. Mas questões centrais, é como Lutero disse, não tem o que fazer. Essa é a posição e essa é que eu fico. O que normalmente aconteceria, e o que estava previsto para acontecer, é que Lutero, ao retornar, fosse morto. É isso que acontecia com quem se levantava contra a igreja. Você tinha até a Inquisição. Mas Deus é o soberano da história e Deus está conduzindo a história. Existe um indivíduo chamado Frederico, que é um político que governa a região aí próximo. E ele tem alguns interesses, não são interesses belos, há também interesse de dizer, poxa, a gente tem que ficar subordinado a Roma a vida toda. Então ele também tem interesses políticos, motivações políticas. Aliás, é assim dentro da Escritura, você tem Deus levantando Ciro, lembra? Ciro vai libertar o povo de Israel da escravidão. Ele tem motivações políticas para fazer isso, nem sempre santas, mas está cumprindo um propósito de Deus na história. De igual modo, você tem esse indivíduo que é muito interessante, há momentos que ele demonstra várias questões de piedade, e o ponto é, Deus usa ele para fazer o seguinte, não vão tocar nesse meu professor de teologia. Lutero é alguém brilhante, e ele diz, não. Então ele manda um grupo de soldados para pegar Lutero logo no início, quando ele está voltando na estrada, vem um grupo de soldados e captura Lutero. A primeira impressão foi pego, né? Pego pelas forças da igreja, do imperador e tudo mais. Mas na verdade era esse homem amando do próprio Deus para esconder Lutero. Lutero fica um tempo escondido num castelo, onde ele compôs esse hino, castelo forte é o Senhor. Então essa é a imagem, ele está dentro de um castelo, e as pessoas não sabem o que se deram com Lutero. Muitos estão dizendo, Lutero morreu, Lutero sumiu, e Lutero está escondido, ninguém sabe o que aconteceu com esse homem. E lá do castelo ele compõe, e lá do castelo ele traduz a Bíblia para o alemão. Olha que interessante, nós estamos falando de Bíblia, que normalmente é um dos livros mais vendidos, mesmo que o povo não lê, mas todo mundo tem uma Bíblia. Naquela época não, naquela época a Bíblia estava em latim, na língua dos religiosos só, dos estudados. E Lutero traduz a Bíblia para o alemão. Ele quer colocar na mão do povo a Escritura. Então é assim que se dá esse momento, tá bom? Em 1525 Lutero vai casar. Ele vai casar com uma mulher que era ex-freira, chamada
Catarina Vambora, com quem ele teve 6 filhos. Aí você tem a reforma já espalhando em vários lugares, e Catarina Vambora abandona lá a parte de freira, foge como uma fugitiva. Em alguns lugares havia perseguição intensa, e nessa região da Alemanha, Frederico estava dando proteção para aqueles que tinham se mostrado protestante, e ela foge para lá. E lá então ela encontra Lutero, e casa com Lutero, e tem 6 filhos. Em 1530 vai acontecer, para a igreja daquele momento, uma dieta chamada Dieta de Augsburgo, onde eles vão fazer a Confissão de Augsburgo. O que está acontecendo? A igreja, que começou rompendo, dizendo, a gente não crê dessa forma, agora vai fazer uma confissão de fé, um documento para dizer o que é que nós cremos. E você então tem uma igreja independente, total, de Roma. Não é mais Lutero. Se Lutero morrer, tem uma confissão a ser seguida. É isso que nós cremos. Então é feita essa confissão, e essa confissão é apresentada, e as lideranças políticas abraçam essa confissão, e você tem então um rompimento profundo. Em 1534, a tradução de toda a Bíblia para o alemão, e Lutero falece no dia 18 de fevereiro de 1546. Gente, para viver tudo isso, o cara fica baqueado. Lutero tem crises profundas na sua alma, no seu emocional. Em alguns momentos, a história diz que Lutero passava dias que ele não queria sair de casa, porque a reforma causou muitos impactos, muitas mortes, porque pessoas se rebelaram contra, a igreja matava, houve guerras, houve um grupo dentro dos reformados que se radicalizou e começou a perseguir dentro dos próprios reformados. Então, é uma série de repercussões. A frase que diziam para Lutero naquele momento, antes, quando ele estava fazendo o movimento da reforma, é dizendo, você está colocando fogo no mundo. O mundo nunca mais será o mesmo. Porque o que você tinha até aquele momento? Basicamente, uma só igreja. E você tinha igreja ocidental e oriental já, mas basicamente você tinha uma só igreja. E Lutero está dando um grito de independência. E a partir de Lutero, outros gritos de independência vão surgir de outros lugares. Então Lutero é um indivíduo fantástico na sua coragem, na sua luta. Sempre bom reforçar, né? Nós não temos Lutero como santo. Não, Lutero tem seus pecados, suas falhas. Nós não temos como um profeta, Deus revelou alguma coisa para Lutero. Não, é um homem, um líder do seu tempo, que encontrou nas Escrituras e teve coragem de lutar contra tudo e contra todos naquele momento da história. Olha o que Lutero define o impacto que ele causou, né? Ele diz assim, ó, simplesmente, vamos juntos também? Simplesmente ensinava, pregava e citava por escrito a palavra de Deus. Fora disso, eu nada fazia. Enquanto eu descansava e bebia cerveja de Wittenberg com Filipe Amsdorf, Filipe aqui é o Filipe Melanchthon, a palavra fazia o quê? Enfraquecia tão grandemente o papado, que nunca um príncipe, nem um imperador, infligia tantos danos sobre ele. Eu nada fazia, a palavra realizou tudo. Perceba, na mente de Lutero, o que causou tudo isso foi a palavra. O que Lutero fez? Virou um governador, fez um monte de coisa? Não, ele ensinou a palavra, e a palavra foi mudando vidas, e vidas mudadas começaram a mudar a sociedade onde estavam inseridos, e o mundo mudou. Seja um crente, seja um ateu, seja um judeu, seja um católico, qualquer historiador vai se voltar para a reforma, vai discutir as suas motivações e tudo mais, mas vão dizer, o mundo nunca mais foi o mesmo depois da reforma religiosa. É um marco na história. Lutero é esse grande personagem da voz inaugural da reforma protestante. Fiz uma síntese aí de Lutero, vamos tentar ver um pouquinho de Calvino. Então Calvino
esse indivíduo bonito, daí que todo pastor presbiteriano é bonito, para quem não percebeu, é uma ironia, tá? Que ele é bonito e que todo pastor presbiteriano é bonito, porque há uns que são feios, outros não, mas há uns, e é outra ironia, tá, pessoal? Para pensar um pouquinho, e eu quero chamar a sua atenção, principalmente para quem está dizendo estas coisas aqui. Olha, por exemplo, um indivíduo vai dizer assim, ó, exorto aos estudantes que depois da Sagrada Escritura, leiam os comentários de Calvino, pois eu lhe digo que ele é incomparável na interpretação da Escritura. Talvez você dissesse, deve ter sido um pastor presbiteriano, mas não, quem disse isso foi Jacobus Arminius, um teólogo que, algum tempo depois, vai discordar das principais ideias, vai criar aquilo que nós chamamos de arminianismo, seus discípulos vão dar origem a isso, mas Armínio dizia para os alunos, vocês têm que ler Calvino, porque ele é alguém muito perspicaz na interpretação da Escritura. Então é forte por causa de quem está dizendo, né? É alguém que não é um calvinista, mas ele está dizendo que Calvino é um grande intérprete da Escritura. Olha o que Jean-Jacques Rousseau, que tem muitas questões problemáticas no seu pensamento, né? Mas olha o que ele vai se referir no livro Contrato Social, e aí você estuda Jean-Jacques Rousseau na filosofia e tudo mais, olha como que ele se refere a Calvino. Os que consideram Calvino somente um teólogo não conhecem bem a extensão do seu gênio. A redação de nossos sábios éditos, da qual participou ativamente, honra-o tanto quanto a sua instituição. Instituição é as institutas. Qualquer que seja a revolução que o tempo possa trazer a nosso culto, enquanto o amor à pátria e à liberdade não se extinguirem entre nós, jamais a memória deste grande homem deixará de ser abençoada. Então é um reconhecimento da importância que Calvino teve em tantas áreas, Olha o que um historiador católico, então é um historiador que está do outro lado da história, ele é um católico, ele não acredita nas coisas que nós acreditamos, e respeitamos, há direito, né? Mas olha como que ele se refere a essa influência, ó. Poucos homens, no entanto, deixaram sobre a terra um rastro tão profundo. Quem poderá apagar sua grandeza? Semeou grandes ideias, realizou grandes coisas e determinou grandes acontecimentos. A história não teria sido tal como foi se ele não tivesse vivido, pensado e agido com a sua vontade implacável. Calvino pertence incontestavelmente ao pequeníssimo grupo de mestres que no decorrer dos séculos moldaram com as suas mãos o destino do mundo. Então ele não está concordando, mas ele está dizendo, foi alguém que sem sombra de dúvida, sem ele a história teria sido diferente. Óbvio que nós cremos que não é Calvino, é Deus. Se Deus quisesse, ele teria levantado outra pessoa. Mas perceba o impacto que ele teve nessa questão toda. Olha o que o outro historiador, no caso um judeu, um historiador judeu, vai dizer. Foi Calvino quem forneceu um modo de organização de igrejas que abriu caminho para o moderno mundo ocidental de democracia, federalismo e governo representativo. Um historiador judeu que nem crê como nós cremos sobre o cristianismo. Então são elogios ou reconhecimento oriundo de pessoas que não necessariamente têm comprometimento com a mesma fé que nós temos. Reverendo Hermstein, ele foi meu professor, ele inclusive estava agora em Vitória, ele é o brasileiro hoje que mais conhece sobre João Calvino. Ele é um especialista, estuda a fundo os textos e tudo mais. Aí ele diz, como leitor de Calvino, tenho sido amplamente abençoado pelo estudo de sua vida e obra. O meu interesse por ele é, antes de tudo, pastoral. Acredito que o estudo do seu pensamento e obra pode nos estimular intensamente no desejo de servir a Deus e ao mesmo Deus que Calvino procurava glorificar. Então perceba vários testemunhos que mostram esse impacto que Calvino teve. Como que você pode resumir a vida de alguém que produziu tanto, né?
Então você tem aqui algumas fases. Ó, de 1509 a 1523 é aquilo que nós chamamos de infância e pré-adolescência. Você tem o nascimento, o convívio dele familiar, com amigos, estudos, e por aí vai. Em 1523 a 1536 é um período de Calvino antes de Genebra, antes de chegar em Genebra, que é a cidade que ele vai desenvolver o seu pastorado. Ele muda para Paris, inicia como um escritor humanista, ele tem uma conversão nesse momento da história, ele foge de Paris por causa da sua conversão, ele é perseguido, ele tem que fugir, viagem sob perseguição. Em 1536, então, ele chega a Genebra e ele vai fazer um período do seu pastorado de 1536 a 1538, é o primeiro tempo que ele fica em Genebra. Ele começa com um início bem promissor, faz diversas coisas, mas ele é demitido. Eles mandam Calvino embora, expulsam Calvino da cidade, dizem que Calvino está sendo muito rígido naquilo que ele está pregando, e Calvino então é demitido. Calvino vai para uma cidade chamada Estrasburgo. Ele vai ficar lá de 1538 a 1541. Lá ele vai crescer ainda mais teologicamente, ele vai escrever, vai casar. É lá que ele escreve o comentário de Romanos, é lá que ele faz uma outra edição das Institutas. É um tempo muito gostoso para ele, onde ele não precisa liderar. Calvino não gosta muito de ficar liderando, Calvino gosta de ser o escritor, o teólogo. Em Genebra ele estava o tempo todo na linha de frente. Estrasburgo já é uma cidade em que a reforma está acontecendo, bem avançada, e ele é a mente brilhante que vai tendo tempo para estabelecer. Mas Genebra está fracassando, Genebra está se perdendo, o catolicismo está crescendo, há uma bagunça enorme na cidade, e aí eles precisam chamar Calvino para voltar. 1541 a 1564, Calvino volta e retoma o seu pastorado, e de 541 até 1556 é de grande oposição, gente que não concordava, governos que queria, gente da área da política, que não queria que a igreja fizesse o que estava fazendo, mas Calvino passa a conseguir permanecer mesmo diante das oposições, e a partir de 1556 até 1564 é o ponto alto da reforma, quando a reforma decola e grandes eventos se dão. Então aqui tem uma breve síntese, e aí a gente vai correr um pouquinho aqui com algumas coisas sobre isso. Calvino nasce quando? Calvino nasce no dia 10 de julho de 1509. O que isso significa? Que Calvino tem 8 anos quando Lutero começou as suas teses. Não tem o dia lá que Lutero fixou as teses? Calvino é uma criança, tem 8 anos. Então Calvino não é da primeira linha dos reformadores, ele é da segunda linha dessa história. A mãe de Calvino morreu quando Calvino tinha apenas 6 anos, então você vai encontrar isso na vida dos grandes homens, muito sofrimento, né? Muito sofrimento. Calvino então perde a sua mãe ainda bem cedo. Calvino estudou, teve condições de estudar em boas escolas, ele fez uma boa formação. Olha o que Calvino vai se referir. Quando eu era ainda bem pequeno, meu pai me destinou aos estudos da teologia. Pensar em teologia aqui era pensar em estudar para servir a igreja católica. Mais tarde, porém, ao ponderar, o pai dele, ao ponderar que a profissão o quê? Jurídica, comumente promovia aqueles que saíam em busca de riquezas, tal prospecto induziu a subitamente mudar seu propósito. O pai dele diz, não, Calvino, você não vai mais estudar para ser padre ou líder religioso, não. Você vai para o direito, aí de novo, viu? Igual o pai de Lutero lá. E Calvino é alguém muito submisso, isso é interessante. Calvino gostava de filosofia, gostava das humanidades, mas Calvino é obediente ao pai, o pai está governando, e ele vai. E assim aconteceu, de eu ser afastado do estudo da filosofia e encaminhado aos estudos da jurisprudência. A essa atividade fiz o quê? Me diligenciei a aplicar-me com toda fidelidade em obediência a meu pai. Hoje, nos dias de hoje, você não quer fazer nada bem feito se não for o que você gosta. A gente vive aquela época assim, não, para fazer algo bem feito tem que ser o que eu gosto. Não, é aquilo que está diante de você para ser feito. Calvino, o pai mandou estudar direito e diz, eu me dediquei a fundo. Não era o que eu queria, mas eu me dediquei. Olha como que ele continua. Mas Deus, pela secreta providência, finalmente deu uma direção diferente ao meu curso.
Quando o pai de Calvino falece, então Calvino se vê livre para voltar e continuar os seus estudos de filosofia, de religião, que ele tanto ia. Olha como que é dito sobre os estudos de Calvino. Irmãos, Deus é soberano, Deus usa, mas Deus faz isso através dos meios. Às vezes a gente diz, nossa, como é que essas pessoas fizeram tanto? Eles estudavam muito e se dedicavam muito também. Deus nos usa, sem Deus nada acontece. Mas isso não é um jeito de você cruzar o braço e deixar a vida acontecer, não. Olha o que era dito de Calvino, por um indivíduo que viveu próximo dele, um indivíduo chamado Beza. Ele diz assim, ó, quanto a dividir o tempo de estudo, existem ainda pessoas dignas de fé que o conheceram de perto em Orleans, quando ele estudava direito lá, ó, que dizem que naquela época, muito frequentemente, estudava até meia-noite. E para isso fazer, vamos juntos? Essa parte eu não gostei não, essa parte eu quase que eu risquei daqui, para comer pouco, tinha que comer mais, né? Então, comia bem pouco. Na manhã seguinte, já despertado, mantinha-se ainda por algum tempo no leito, recordando e ruminando tudo o que havia estudado na noite anterior. Então estudava até tarde, acordava cedo, revia o que estudou. Não há dúvida de que tais serões lhe hajam prejudicado, não pouco a saúde. Beza diz, é daí também que ele ficou com a saúde muito prejudicada, dormia mal, comia mal, mas preferia essas horas para seus estudos principais, a fim de poder continuar mais livremente e sem ser interrompido com perguntas e explicações. E creio que esses estudos foram o fundamento do grande saber que adquiriu das Sagradas Letras e uma ajuda à singular memória que mais tarde nele se via. Ele diz, e foi daí que ele desenvolveu uma grande memória, de decorar bem, de conhecer as coisas. Então, gastou-se tempo, né? Estudou, se dedicou e tudo mais. Nós não sabemos muito como foi a conversão de Calvino. Calvino, ao contrário de Lutero, não foi alguém marcado de grandes sentimentos fortes. Calvino era um grande estudioso e lendo, estudando, ele percebeu que aquilo que Lutero dizia estava correto e aquilo que a igreja da época dizia estava errado. E provavelmente entre 1532 e 1533 é que isso se deu, porque você tem aí um primo dele chamado Olivertan, que estava exercendo grande influência nesse sentido. No dia 1º de novembro de 1533, um indivíduo vai fazer uma leitura na universidade. E ao fazer o seu discurso, esse indivíduo está expondo as ideias reformadas numa universidade que era católica. Daí se pesquisa e descobre que Calvino estava por detrás desse discurso. Calvino é quem preparou, ajudou a preparar. E aí Nicolás Cop e Calvino foram expulsos, e aí Calvino volta e desiste dos seus direitos eclesiásticos. Ele estudava, né, sustentado pela igreja e tudo mais, ele abre mão da fé que ele tinha e adere então à fé reformada. Ele se descreve assim, ó, inicialmente, visto eu me achar tão obstinadamente devotado às superstições do papado, para que pudesse desvencilhar-me com facilidade de tão profundo abismo de lama, Deus, por um ato súbito de conversão, subjugou e trouxe a minha mente a uma disposição suscetível, a qual era mais empedernido em tais matérias que se poderia esperar de mim naquele primeiro período de vida. Ele diz, eu estava cego no papado e Deus subjugou a minha mente, me trazendo a plena conversão. Para alguém que é voltado para a área intelectual, ele está reconhecendo que não foi a mente dele que chegou a esse conhecimento, mas Deus é quem o conduziu a isso. Contrariado com a novidade, eu ouvia com muita má vontade, e no início, confesso, resisti com energia e irritação, porque tal é a firmeza, o descaramento com os quais é natural aos homens resistir no caminho que outrora tomaram. Foi com a maior dificuldade que fui induzido a confessar, vamos juntos? Que por toda a minha vida eu estivera na ignorância e no erro. Ele está dizendo, tive que confessar que durante toda a minha vida eu estive errado. Então Calvino, como que Calvino vai parar em Genebra, depois de ter se convertido, né? Como Calvino chega a Genebra? Genebra é uma cidade que já estava passando pelo movimento de reforma. Tinha um indivíduo chamado Farel, que era quem estava conduzindo este processo.
E Calvino já estava sendo conhecido como um jovem de mente brilhante. E Calvino queria ir para uma outra cidade, em Estrasburgo, e precisava passar pela cidade de Genebra. E porque houve uma questão lá de guerra, a estrada estava fechada, ele precisou ficar em Genebra e precisou dormir em Genebra, só como lugar de passagem. Farel, quando ficou sabendo, Farel foi ao encontro de Calvino e disse que precisava que Calvino ficasse lá em Genebra. E Calvino recusou. Calvino disse: não, eu vou para estudar, eu estou estudando, escrevendo. Aí Farel disse que Deus amaldiçoa o seu descanso. Aí Calvino disse que é como se as pernas dele tremessem. Ele sentiu o peso da responsabilidade do chamado. E aí então Calvino fica em Genebra e começa o seu processo de liderança. No dia 5 de outubro, ele vai ficar muito famoso, porque vai ter um debate, e os protestantes estavam sendo acusados de serem heréticos, de trazer novidade. E Calvino está convidado para acompanhar. Mas Calvino começa a perceber os ataques, e Calvino então se posiciona, ele começa a apresentar a defesa. E Calvino dizia a página, o número da página, o autor, dizendo: não, o pai da igreja X disse isso, o pai da igreja X disse isso, mostrando que a fé dele, a fé dos reformados, era uma fé histórica. E assim Calvino então ganha grande destaque. Aqui você tem uma imagem, um quadro famoso, que mostra a saída de Calvino de Genebra, porque em 23 de abril de 1538, o conselho da cidade de Genebra ordenou que Calvino e Farel fossem expulsos. Por quê? Porque eles queriam que pessoas participavam de ceia que Calvino dizia: não pode. Eles queriam que influências políticas se dessem dentro da igreja. Calvino dizia: não. E uma série de outras coisas mais, Calvino então manteve-se firme. Foi naquele momento que ele ficou em Estrasburgo, como eu disse. Lá ele conheceu sua esposa, casou, escreveu as Institutas. Essa é a Bela Idelette de Bury, que é a esposa de Calvino. E Calvino foi convidado a retornar para Genebra. Olha o sentimento. Vamos ler um pouquinho dessa frase? Vamos juntos, rapidinho? Embora, para mim, Genebra fosse uma província molesta, jamais me passou pela mente a ideia de abandoná-la, pois me considerava colocado naquela posição por Deus, como a sentinela do seu posto, do qual seria impiedade minha se me demovesse um único passo. Todavia penso que você dificilmente me acreditaria se lhe relatasse só a mínima parte das angústias, e não somente isso, mas até mesmo da miséria que tivemos de suportar um ano inteiro. Posso testificar verdadeiramente que não se passava nem um dia sem que eu ansiasse inúmeras vezes pela morte, mas quanto deixar aquela igreja para ir a outro lugar, tal pensamento jamais me passou a cabeça. Ele diz: eu não gostava, eu sofria, mas eu estava disposto a ficar. Mas ele foi demitido de Genebra, e quando convidado a retornar em 1541, ele disse: não existe sob o céu lugar que eu mais tema. Preferiria me submeter à morte uma centena de vezes do que aquela cruz sob o qual teria de morrer 1000 mortes todos os dias. E aí ele vai terminar dizendo: se eu tivesse alguma escolha, preferiria fazer qualquer coisa a ter que ceder a você. Farel estava pedindo que ele voltasse nessa questão. Mas como tenho a consciência de que não pertenço mais a mim mesmo, ofereço o meu coração a Deus como sacrifício. E ele volta para Genebra para continuar o seu ministério. Um fato marcante: Calvino pregava em sequência, tipo igual a gente está fazendo em João, cada domingo alguma coisa. Calvino foi mandado embora, ele estava em tal X da escritura, ficou fora alguns anos. Quando ele volta, no primeiro domingo que ele está na igreja, adivinha onde ele vai pregar? No texto seguinte. 2 recados. Um deles: a escritura está além das questões pessoais. Não é hora de dizer: viu, deu tudo errado, vocês me chamaram, agora eu estou aqui, agora você tem que me engolir. Não. Segundo, não mudou nada. Eu vou continuar fazendo o que eu sempre fiz. E eu voltei, mas é o mesmo Calvino crendo na escritura. É bonito isso.
É a suficiência da Escritura guiando a vida. Irmãos, por causa do tempo eu vou terminar. Então Calvino sofreu muito, ele perdeu o seu filho ainda bem bebezinho, seu filho ainda era neném, bebê quando faleceu. A sua esposa, com 9 anos de casado, faleceu. Ele descreve aqui as dores que ele passou. Aqui você tem uma linda descrição do que foi Delete, como ela o influenciou. Calvino e Lutero nunca estiveram juntos, nunca se encontraram. Calvino escreveu uma carta para Lutero, a gente tem essa carta, de 21 de janeiro de 1545. Provavelmente Lutero nunca leu a carta, os estudiosos acham que nunca foi entregue nas mãos de Lutero, mas a carta chegou até Filipe Melanchthon. E é bonito que ele chama Lutero de pai, chama Lutero daquele que foi um grande, importante, ele diz, eu gostaria de estar junto para a gente conversar. Lembra que Lutero e Calvino divergiam nos seus escritos, em alguns assuntos. Calvino morre em 1564, 27 de maio de 1564, e ele tem um testamento. Ele escreveu um testamento, e eu quero que a gente termine lendo partes do testamento. Eu sei que eu cheguei no horário, mas vamos ler rapidinho o testamento, vamos juntos? Em nome de Deus, eu, João Calvino, ministro da Palavra de Deus, na Igreja de Genebra, sentindo estar em declínio de saúde por causa de diversos males, e que não posso senão pensar que isto seja da vontade de Deus para tirar-me em breve deste mundo, e sendo aconselhado a fazer e firmar por escrito o meu testamento e declaração da minha última vontade, de forma como segue. Em primeiro lugar, dou graças a Deus, não só porque teve compaixão de mim, uma pobre criatura sua, ao tirar-me do abismo da idolatria, no qual eu estava atolado, de modo a guiar-me para a luz do seu Evangelho, e tornar-me um participante da doutrina da salvação, da qual eu era inteiramente indigno, e continuando em sua misericórdia, Ele tem me suportado em meio a muitos pecados e oscilações, que eram tais que eu bem merecia ser rejeitado por Ele, 100 de vezes, mas pelo contrário, Ele estendeu-me a sua misericórdia, para que eu e meu labor pudéssemos conduzir e anunciar a verdade do Evangelho, protestando que é meu desejo viver e morrer nesta fé, a qual me foi conferida, não possuindo outra esperança, nem refúgio, exceto em sua gratuita adoção, sobre a qual toda a minha salvação está fundamentada, abraçando a graça que Ele tem me entregue em nosso Senhor Jesus Cristo, e aceitando os méritos da sua morte e sofrimento, de modo que por estes meios todos os meus pecados estão sepultados, e orando-lhes para levar-me e purificar-me pelo sangue deste grande Redentor, que foi derramado por nós, pobres pecadores, que eu possa comparecer diante da sua face, carregando a sua imagem como ela era. Além disso, desejo que o meu corpo, após o meu falecimento, seja enterrado conforme o modo usual, para a espera do dia da bendita ressurreição. Calvino não quis que fizesse nenhum monumento no túmulo dele. Não se sabe onde Calvino foi sepultado. Hoje se coloca algumas placas lá, mas não é. Calvino morreu e foi enterrado como o lugar ficou como anônimo, porque ele não queria de modo algum que virasse uma idolatria. Não, ele diz, não pode. Tenho vivido, e aqui em meio a contendas contínuas, certa noite fui saudado à minha porta, com uma quarentena ou 50 tiros de um arcabouço. Vocês imaginam como aquilo deve ter deixado atônito um pobre estudioso, tímido como eu, e confesso como sempre tenho sido. Então, muitos tiros, chegaram até ele. A respeito da minha doutrina, ensinei fielmente, e Deus me deu a graça de escrever. Fiz isso de modo, preste atenção nisso aqui, fiz isso de modo mais fiel possível, e nunca, vamos juntos? Corrompi uma só passagem das Escrituras. Olha a importância dessa palavrinha, nem
conscientemente. O que ele está dizendo? Ele não está dizendo, meus escritos são infalíveis. Não. Ele está dizendo, eu interpretei a Bíblia e escrevi aquilo que eu julguei ser o mais fiel. Conscientemente eu não tentei distorcer ela. Mas ele sabe que ele, como qualquer ser humano, pode ter errado ao comentar qualquer coisa. Quando fui tentado a requinte, resisti à tentação. E sempre estudei a simplicidade. Nunca escrevi nada com ódio de alguém, mas sempre coloquei fielmente diante de mim o que julguei ser a glória de Deus. Esquecia-me de um ponto. Vamos juntos agora? Peço-lhes que não façam mudanças, nem inovem. As pessoas muitas vezes pedem novidade. Não que eu queira, por minha própria causa, por ambição, a permanência do que estabeleci. É que o povo o conserve sem desejar algo melhor, mas porque as mudanças são perigosas e às vezes nocivas. Ele está dizendo, cuidado com as mudanças. Então, finda-se aqui a aula sobre Lutero e sobre Calvino. Vamos orar? Lembra, no dia 31 de outubro, não é o dia das bruxas. O mundo aí fica divulgando Halloween, e muitos crentes comemoram o Halloween em vez de lembrar da reforma. Deus, obrigado, porque o Senhor é o Deus da história. Lutero e Calvino são homens como nós, e homens que o Senhor separou e usou, mesmo sendo falhos e pecadores, para trazerem a igreja de volta para a reforma. Agradecemos, ó Pai, porque nós somos herdeiros disso, mas somos também construtores daquilo que o Senhor está fazendo. De tal modo que no nosso tempo o Senhor tem nos usado e há de continuar a usar ao longo dos tempos pessoas para manterem-se fiéis à exposição da Escritura. Nos faça, ó Deus, como crentes reformados, a amarmos a palavra. Não nos deixe jamais a idolatrarmos homens, ao contrário, ver aquilo que eles nos ensinaram, a olhar porque a glória deva ser dado somente a Ti. Obrigado porque o Senhor é aquele que está conosco, e obrigado por 507 anos da Reforma Protestante. Oramos em nome de Jesus. Amém.